Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se protegendo. A gente está vivendo numa nova variante, né? A gente está aí com os casos de mortes do Covid aumentando e a gente precisa se cuidar, certo? Então, vamos se cuidar, vamos se proteger, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje, pessoal, como semana passada também, a gente vem trabalhando o contexto político, o contexto regional, a divisão do Brasil, né? A gente está trabalhando praticamente a divisão do Brasil, a divisão política e a divisão regional, certo? E hoje, gente, a gente vai dar continuidade nesse contexto de espacialização e divisão. Quando a gente fala nesse contexto de espacialização, a gente está falando justamente nesse contexto de espacializar, de territorializar um determinado espaço geográfico, né? Então vamos lá. Pensando dessa forma, a gente vai trabalhar hoje, a gente vai estudar o Brasil e os países vizinhos, né? Então, quando a gente fala nos países vizinhos, a gente está falando justamente é, no, na América do Sul, que é justamente onde estão os países vizinhos do Brasil. E a gente pode constituir determinadas características quando a gente vai estudar esses países vizinhos, porque a gente vai perceber as relações que esses países vizinhos podem ter com o Brasil, ok? Quando a gente fala do período de colonização, muitos países da América do Sul foram colonizados, por exemplo, pelo mesmo país que foi colonizado o Brasil, Portugal, no caso. Então a gente tem a Europa dentro do continente dentro do continente americano, certo? Quando eu falo em Europa, que eu falo no contexto Brasil, eu estou falando em Portugal, certo? França também tem uma característica muito forte na América do Sul. Então a gente pode perceber justamente através desses países vizinhos essas particularidades que vão existir entre o Brasil e justamente esses países que estão vizinhos ao Brasil, ou seja, os países da América do Sul. Então, a gente pode observar esse mapa da América do Sul, certo? É um mapa que a gente pode ver o Brasil e ao lado do Brasil a gente tem os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, os países que fazem fronteira com o Brasil, a gente pode perceber aqui o Uruguai, Paraguai, a Argentina faz fronteira com o Brasil, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, a Guiana Francesa, o Suriname. Então, esses países da América do Sul fazem praticamente todos fronteira com o Brasil, exceto o Chile e o Equador, certo? Então a gente pode perceber que o Chile e o Equador eles não fazem fronteira com o Brasil porque eles estão ao lado da Argentina e o Equador está ao lado do Peru, como a gente pode observar aqui no mapa. Então, quando a gente fala em leitura de mapa, a gente está falando justamente nesse contexto e nessa visualização do mapa e fazer uma leitura através dessa visualização desse mapa. Então, quando a gente pega o Brasil, aqui o mapa do Brasil, ou o mapa da América do Sul, a gente pode notar e fazer essa visualização quais os países que vão fazer fronteira com é, a América com o Brasil, certo? Então, são características que a gente consegue perceber nesse mapa, certo? O Brasil e os países vizinhos.
A América do Sul está dividida em 13 territórios nacionais. Então a gente tem aí a América, e junto da América a gente tem países que vão formar essa América, né? Essa América do Sul. Então esses 13 países são justamente o que vão caracterizar a América do Sul. Ou seja, os 13 países, ou 13 territórios bem delimitados, certo? Porque quando a gente fala em países, a gente está falando em delimitação de território. Então, o Brasil é o maior país da América do Sul, como a gente pode observar aqui no mapa. O segundo, a gente pode perceber a Argentina. Então, questão territorial, o Brasil ele limita um maior espaço geográfico, certo? Então, a gente pode fazer essa leitura. Território nacional é o espaço sobre a qual um povo, por meio de um governo e de leis próprias, exerce um poder e domínio. Então, esse território, aqui, olha, esses territórios são justamente o domínio de um povo. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem o domínio da nação brasileira. Então, essa nação brasileira, ela foi constituída a partir de povos, de uma diversidade de povos africanos, indígenas, portugueses, que foram que colonizaram o Brasil. Então, essa diversidade, digamos assim, essa diversidade que existe dentro do Brasil, ela vai criar uma identidade e vai criar uma fixação nesse território. E esse território vai ser chamado Brasil. E que vai ter uma população que vai ter características relacionadas ao Brasil. A gente pode ir para qualquer território brasileiro que a gente conhece, por exemplo, um brasileiro. Existem regiões diferentes, existe pessoas diferentes, existe. Mas a gente percebe quando uma pessoa é brasileira ou não, pela forma de a fala, pela forma de dialogar. Por mais arrastado que seja o sotaque ou diferenciado que seja o sotaque, a gente consegue identificar que aquela pessoa é brasileira. Por quê? Porque a língua português, o português faz com que eu me reafirme como uma pessoa que é originária do Brasil, certo? Diferentemente de quando a gente fala de Portugal. O português de Portugal, ele é um português diferenciado, é diferente. Por quê? Porque o Brasil ele é composto por uma diversidade de povos e que faz com que o nosso idioma, o nosso dialético, que vocês vão provavelmente estudem isso em português, faz com que o nosso dialético ele se torne originário do território brasileiro, certo? Então a gente tem aqui o Peru, por exemplo, uma delimitação territorial. Aquela nação que faz parte daquele território ali é denominado peruense. Os bolivianos, o paraguaiense. Então, existe todo esse contexto regional e esse contexto de dominação política, certo? Já falei. E limites e fronteiras. Quando a gente vem falar em limites e fronteiras, a gente já está falando aqui justamente nessa onde dá início o território, determinado país e começa outro, né? Ou seja, dá início e termina um país e inicia-se outro. Quando a gente fala aqui, ó, em limite, a gente pode destacar aqui no mapa, certo? A gente tem aqui o Brasil é dessa forma, o território brasileiro é dessa forma, mas a gente percebe aqui, ó, que essa linha imaginária, ela está separando o Brasil, por exemplo, da Colômbia, ou o Brasil da Venezuela.
o Brasil da Bolívia. Então, essa linha se chama limite ou fronteira. E a gente pode caracterizar justamente, é como também a gente falar em região também. A gente tem a região Nordeste. A gente tem aqui a Bahia. Quando a gente termina a Bahia, vem o quê? Vem o Tocantins. Então, vai ter um limite, uma linha imaginária que vai separar a Bahia do Tocantins, certo? Então, isso é uma característica. E a gente vai perceber isso. O que é que vai delimitar, por exemplo, um limite ou uma fronteira? Saber que um país ele acabou e começou e se deu início outro país. Então, eu coloquei aqui. Os territórios nacionais são separados por limites. Os limites constituem uma linha imaginária que separa uma unidade territorial de outra, ou seja, indica onde termina o território de um município, estado ou região ou país e onde começa o outro. Quando eu falei aqui para vocês, olha, por exemplo, a região Brasília, por exemplo, a gente tem aqui Mato Grosso e a gente tem aqui Pará. Então, essa linha aqui imaginária, ela se chama-se de limite, certo? Então, está se delimitando que essa região, ela se chama Mato Grosso, esse município se chama Mato Grosso, essa unidade se chama Mato Grosso e essa outra unidade se chama o Pará, certo? Então, isso é o que vai se definir como limite, certo? Veja bem, esse exemplo aqui. Observe a paisagem. Então, este marco aqui, gente, que a gente pode observar, o marco representa o limite entre o território do Brasil e da Venezuela. Está situado no município de Pacarayama. Então, a gente tem aqui, por exemplo, de um lado o Brasil e do outro a gente tem a Venezuela. E o que separa, basicamente, o Brasil da Venezuela é justamente essa faixa de terra, essa faixa de pedra e essa bandeira. Então a gente percebe que é de um lado o Brasil e o outro já é a Venezuela, certo? Então o que vai destacar, o que vai modificar aqui nessa faixa territorial é justamente essa faixa aí e essa bandeira. Então é algo muito comum para que a gente entenda como é que se constitui um país onde termina e inicia outro país. Que a gente pode observar que esse limite de um país para o outro pode ser identificado a partir de algo natural, por exemplo, de um rio pode dividir um país de outro, ou até mesmo de um objeto como esse, uma bandeira e uma faixa de pedra ou uma faixa de concreto, como assim podemos dizer. Então aqui a gente percebe que é o Brasil e a Venezuela. Vamos lá no mapa e a gente vai ver direitinho como é que se constitui isso aqui. Então a gente tem a Venezuela aqui e a gente tem a Roraima, certo? Então, basicamente, esse marco ele está situado aqui, olha, entre a Roraima e a Venezuela. Então, esse marco é situado aqui e que vai dividir, que vai saber que aqui se termina o Brasil, ou seja, do estado na Europa, o Brasil, do estado da Roraima, o Brasil, e começa-se a Venezuela, ok? Outro exemplo também que a gente pode fazer é a fronteira, né? A gente tem aí, vista a área de Foz do Iguaçu no Brasil e do outro lado a Venezuela. Então a gente tem o Foz do Iguaçu também, que faz com que divida-se o Brasil. As cidades estão na faixa de fronteiras entre dois países, cujo limite é o rio Paraná, atravessando pela Ponte da Amizade. Então a gente tem aqui do lado direito, a gente tem, do lado esquerdo a gente tem o Brasil
e do lado direito a gente tem a Venezuela. Então, o que vai delimitar essa fronteira, esse território, é justamente esse rio que é um ambiente natural, né? Que é uma divisão natural. O rio é uma coisa que é natural. Diferentemente lá daquele marco. Foi algo que foi projetado pelo ser humano para justamente delimitar e saber, e saber a fronteira, a divisão, por exemplo, de um país para o outro, ok? E a fronteira, o que são fronteiras? As fronteiras correspondem às zonas de contato entre países vizinhos. Elas se estendem ao longo das linhas e limites do espaço aéreo e das águas oceânicas dos países em que apresenta. Qual é a diferença entre, por exemplo, um limite entre um limite e uma fronteira? Quando a gente vem aqui para o limite, isso é um limite, porque esse espaço aqui, ele não vai delimitar, por exemplo, a 200 passos à frente é a Bolívia, é a Venezuela, ou 200 passos para trás é o Brasil. Isso aqui não vai delimitar, né, a fronteira. Isso não é uma fronteira, isso é um limite. Por quê? Porque não delimita justamente esse pedaço de quem é quem. Isso aqui é apenas um limite, que aí já está construído pelo homem e a gente já tem uma noção de quem é quem. Mas a fronteira é diferente. A fronteira, por exemplo, a gente tem aí um rio bem largo, né? Isso. Então, para que a gente saiba, por exemplo, até que certo ponto faz parte, esse rio faz parte de quem? Do Brasil ou da Venezuela, para a gente entender. Então, para que haja essa compreensão, foi construído justamente a fronteira, que vai dizer o seguinte: 200 passos à frente, por exemplo, o rio faz parte do Brasil, e 200 parte atrás faz parte da Venezuela, certo? Então, divide esse rio ao meio e ele fica uma parte para o Brasil e outra parte para a Venezuela. Então, é basicamente essa constituição que vai delimitar, por exemplo, uma fronteira, né? Vai caracterizar se é uma fronteira ou se é um limite. O limite, como vocês podem dizer, é algo que é construído e é algo que já está delimitado, já é algo fixo. Não tem mais o que, por exemplo, o que questionar. 200, 200 partes dessa parede é minha e 200 partes dessa parede é sua. Não. O limite já está delimitado, já é fixo, já é algo que é construído fixo. Já a fronteira não, a fronteira precisa ser delimitado. 200 passos à frente é meu e 200 passos atrás é seu. Por quê? Porque a gente tem um rio e a gente precisa saber se esse rio vai fazer parte da Europa ou se vai fazer parte da Venezuela ou se vai fazer parte do Brasil. Então, para que não haja questões ou briga, né, entre os dois países, se faz essa divisão, certo? Então, aí a gente tem a atividade e vocês façam essa atividade, certo? Na próxima aula a gente retoma esse assunto novamente. Então, tenham um bom dia e até mais.